Queremos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre a vida de Cristo. Hoje, nosso tema segue sendo a pessoa e o ministério do João Batista, precursor do nosso Senhor. Nós vamos ler alguns versículos antes de começar. O primeiro deles, Mateus capítulo 3. Versículos 1 a 4. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Vamos orar antes de prosseguir? Amado Senhor, graças te damos, porque é o nosso privilégio separar tempo para estudar essa história maravilhosa. Abre o nosso entendimento hoje, Senhor. Mostra-nos aquilo que o Senhor tem para nós nessa porção da Bíblia. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós sabemos que o ministério do nosso Senhor foi precedido pelo ministério de João o Batista, que foi aquele que preparou o coração do povo para a vinda do rei. E nós sabemos que esse ministério do João Batista foi predito pelo profeta Isaías praticamente 800 anos antes da vinda do Senhor a esse mundo. E essa profecia, que nós acabamos de ler no capítulo 3 de Mateus, também aparece no Evangelho de Lucas, por exemplo, fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É uma referência ao João Batista. Agora, de onde sai essa profecia? É lá do livro de Isaías, capítulo 40 de Isaías. Vamos abrir Isaías 40. Versículo 3. Olha como tem lá, ó. Mesmas expressões. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Nós vemos que essa profecia do Isaías, ela pôde ser dividida em 3 partes. Primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 35. Segunda parte é como que um parêntese histórico, capítulo 36 ao 39. Terceira parte, do capítulo 40 até o capítulo 66. Esse parêntese histórico, capítulo 36 a 39, não nos interessa no momento, mas é uma parte que liga o livro de Isaías com a história dos reis daquela época. E capítulo 1 ao 35 é caracterizado por uma palavra de julgamento, enquanto que o capítulo 40 ao 66 é uma palavra de consolação. Julgamento, nós já vimos, é porque Deus não pode ser conivente com o pecado por causa da sua justiça, por causa da sua santidade. Sempre que houver pecado, haverá julgamento. Mas quando chegamos na parte que se inicia no capítulo 40, que já começa no versículo 1, dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, nós vamos ver que a partir do 40 até o 66, esse livro de Isaías, ele é repleto de palavras de conforto. Diz a Bíblia que o
Deus é o Deus que julga, é o Deus do juízo, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Com Deus é assim. Conosco é tão diferente. Às vezes nós queremos ser mais justos do que o próprio Deus, que é em si mesmo justiça. Nós somos tão lentos para perdoar. Somos tão rápidos para acusar. Mas Deus, o nosso Deus, é um Deus cheio de misericórdia. É um Deus que se compadece de nós. E é um Deus que se compadece da nação de Israel. Quando Deus tratou o pecado do seu povo Israel, quando Deus trouxe disciplina sobre eles, muitas dessa disciplina veio por meio da ação de nações estrangeiras que atacavam Israel, que oprimiam Israel, que levavam Israel ao cativeiro, e especialmente de uma nação chamada Babilônia, os caldeus. E Israel, como acontece conosco também, quando foi disciplinado por Deus, caiu sob o perigo de ficar desencorajado. Não é assim conosco? Quando estamos debaixo da disciplina, não somos tentados a desencorajar de prosseguir? Da mesma forma, o povo de Israel estava desencorajado e Deus os encoraja por meio da palavra de profecia de Isaías, dizendo: consolai, consolai o meu povo. E como que Deus vai encorajá-los? Mostrando, em primeiro lugar, a sua grandeza, mostrando que Ele é o Deus grande, não é um Deus pequeno. Vamos ver alguns exemplos disso aqui no livro de Isaías mesmo. Olha que palavra bonita. Isaías 40, voz do que clama no deserto, versículo 3. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará. Deus está dizendo, apesar de que agora Israel passou por juízo, um dia a glória do Senhor será vista. E toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aqui começa a falar já da grandeza do Senhor. Em tempos de crise, em tempos de angústia, como é bom lembrarmos que apesar que as coisas humanas, a glória humana, cai e passa, a palavra do nosso Deus permanece. Se algum dia você tiver que fazer essa opção entre a palavra humana, a glória humana e a palavra do Senhor, escolha a palavra do Senhor, porque ela permanece para sempre. E disse, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. No meio da crise, a profecia manda, anuncia a pessoa de Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará, eis que seu galardão está com ele, e diante dele a recompensa. Nós vemos, então, que ainda que pareça que o Senhor tarda, ele virá. E aqui começa a perguntar sobre a grandeza do Senhor. Versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento?
Eis que as nações são consideradas por ele como que um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como pó fino que se levanta. Versículo 17, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Olha a pergunta que agora ele faz. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? É uma pergunta impressionante. Quem pode ser comparado? O nosso Senhor. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis? Para que eu lhe seja igual? Aí nós vamos ver que Jacó, ao passar pela disciplina do Senhor, a nação de Israel, ao passar pela disciplina do Senhor, levanta uma reclamação. Versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Isso é uma característica muito comum quando nós passamos por situações de disciplina na mão de Deus. A primeira pergunta que nós fazemos é: por que eu? Por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar por isso? E quando nós fazemos essa pergunta, nós estamos numa situação muito perigosa, que é a situação de cair em desânimo. Mas aí olha a palavra de Deus para eles, no versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Maravilhoso segredo que Israel tinha que aprender, maravilhoso segredo que eu e você temos que aprender quando passamos pela mão disciplinadora do nosso Deus, que é uma mão de amor. Qual que é o segredo? Prossegue esperando no Senhor. Se nós deixamos de esperar no Senhor, cansaremos. Mas se nós prosseguimos esperando no Senhor, renovaremos a nossa força. Um grande sintoma de que nós não estamos esperando no Senhor é quando nos sentimos cansados. Se você esperar no Senhor, vai esperar também o poder renovador do nosso Senhor. E aí, Deus começa a explicar coisas para Israel. E aí entramos no capítulo 41. No capítulo 41, eu quero fazer menção a um versículo especial, que é o versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Aqui tem uma coisa interessante. Deus chama Israel do seu servo. Por quê? Porque Israel é aquela nação que vai ser usada por Deus para trazer o Salvador e a salvação à humanidade. Israel é aquela nação que, em primeiro lugar, recebeu os oráculos de Deus, a palavra de Deus. A Bíblia que nós temos nas nossas mãos hoje, ela é fruto de operação de Deus na vida de homens de Israel. A história que nós temos no Antigo Testamento é a história de Deus tratando com a nação de Israel. Claro que Israel foi um servo de Deus. Agora você vai ver uma coisa, Israel sofreu então não só por um motivo, mas dois motivos. Primeiro motivo de sofrimento de Israel, por causa do seu próprio pecado. Quando há pecado, tem que haver julgamento. Quando há julgamento, há sofrimento, é disciplina. Um motivo pelo qual Israel estava sofrendo era esse, seu próprio pecado. Mas tem um outro motivo pelo qual Israel sofreu. Qual é? É que Israel era servo do Senhor. Num mundo hostil, num mundo que é contrário, que é inimigo ao nosso Deus. Esse é o segundo motivo pelo qual Israel sofreu. E é da mesma forma pode acontecer conosco. Um dos motivos pelo qual sofremos, nosso próprio pecado. Segundo motivo pelo qual somos passíveis de passar pelo sofrimento, se nós formos servos do Senhor. Porque o mundo é hostil aos servos do Senhor. Aí você escuta a palavra de consolação dada por Deus a Israel,
Não temas, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Serão envergonhados e confundidos todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo perecerão. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas, os montes trilharás, e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. E assim, nós vemos como Deus começa a consolar a nação de Israel nessa condição da nação ser serva do Senhor. Da mesma forma, Deus vai consolar a você e a mim, se nós estivermos sofrendo como consequência de sermos servos do Senhor. Mas aqui, quando chegamos no capítulo 42, chega o ponto alto que eu queria chamar a atenção aqui. Leia comigo. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O que está falando aqui? Aqui, essa profecia relacionada com o servo do Senhor já faz referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o primeiro servo, que é a nação de Israel, que foi usada por Deus como instrumento para trazer a salvação para este mundo por meio da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está falando de um segundo servo, esse sim, o servo perfeito, que é a pessoa do nosso Senhor. E ele fala no versículo 2, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Para abrirdes os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos para esse fato de que o Senhor terá sobre si o Espírito de Deus, e nós encontramos isso no Novo Testamento, que o Senhor Jesus Cristo é aquele sobre quem o Espírito Santo foi dado sem medida, ou seja, de maneira ilimitada. E ele fala, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. É muito interessante porque é tão comum em alguns meios essa ideia de que nós precisamos gritar para nos impor. Ou gritar como uma demonstração de que estamos cheios de Deus, ou do poder de Deus, ou da sabedoria de Deus. Nós precisamos elevar a nossa voz. Quando nós olhamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que não elevava a sua voz. Se existe uma voz que é meiga, doce, terna, é a voz do nosso Senhor. Uma voz cheia de ternura. Ele é, sem dúvida nenhuma, aquele que nunca nos impõe. Sendo o Rei, sendo o Senhor, sendo o Todo-Poderoso, Ele é aquele que nos convida.
Ele é aquele que com amor eterno nos atrai. Ele é aquele que com laços de ternura nos conquista. E Ele é aquele que trata com tanta delicadeza cada um de nós. O nosso amado Senhor. E Ele é dado como a resposta para todas as perguntas que haviam no coração do povo de Deus na época do profeta Isaías. Todas as perguntas que havia no coração do povo de Deus na época de João Batista. E Ele ainda hoje é a resposta para todas as perguntas que há no meu coração e no teu coração. Com quanta ternura o Senhor fala conosco, por meio da sua palavra. Agora, esse resumo da palavra profética dada por Isaías, nós lemos um pouco do capítulo 40, um pouco do capítulo 41, um pouco do capítulo 42, e nós encorajamos você, lá na sua leitura pessoal, a prosseguir a leitura desse livro maravilhoso. Foi essa palavra que veio ao coração do João Batista no deserto. Lá em... Vamos ver agora a referência de Lucas. No início do compartilhar nós lemos a referência de Mateus, agora leremos a de Lucas. Lucas também no capítulo 3, assim como Mateus. Agora nós iniciaremos lendo no versículo 2, Lucas 3, 2. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. É nesse ponto do nosso compartilhar hoje que eu queria chamar a atenção de um segundo elemento importante aqui. O primeiro elemento importante é que essa palavra mencionada aqui é a palavra rema. Ou seja, quando aquela palavra de Deus, logos, é recebida, conhecida, crida, vivificada pelo Espírito Santo, ela deixa de ser uma palavra escrita na Bíblia somente para ser uma palavra viva dentro do meu coração. Percebeu a diferença? O Logos está na Bíblia. Quando o Logos da Bíblia está dentro do meu coração, eu recebi esse Logos. Eu criei nesse Logos. Eu permiti que o Espírito Santo de Deus vivificasse esse Logos. Essa palavra se torna uma palavra de Deus viva. Ela se torna vida na minha vida. Ela tem esse poder transformador. E quando isso acontece, sempre essa palavra vai nos levar para a pessoa de Jesus Cristo. Isso é extremamente importante. Quer saber se você de fato tocou na palavra da Bíblia? Se ela é mais que mera informação, ela te leva para Cristo. Se ela é apenas informação, ela vai te levar a um conhecimento ampliado, vai te levar, às vezes, a ter um material para debate, mas se ela foi vivificada pelo Espírito Santo de Deus, essa palavra vai revelar Jesus para você e para mim. Vai nos levar a prostrar-nos diante de Deus. Vai nos levar-nos à adoração, vai nos levar-nos a curvar-nos perante o Senhor. Exatamente isso aconteceu com João. Como que João sabia que Jesus era o Cristo? Como que João sabia que Jesus era o Messias? Como João sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus? Abra comigo no Evangelho de João. Vamos começar lendo capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então aqui nós estamos dizendo que Deus unigênito, o Senhor Jesus, é aquele quem revela o Deus Pai. Versículo 19.
Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você está vendo aí? Talvez por muito tempo no coração do João, essa palavra de Isaías era uma palavra da profecia escrita lá na Bíblia que ele tinha na sua época, que é o nosso Antigo Testamento. É a palavra escrita por Isaías. Voz que clama no deserto. Mas um dia essa palavra foi vivificada no coração dele pelo Espírito Santo. E ele entendeu o quê? Eu sou essa voz. João entendeu o seu chamamento. João entendeu a sua missão. E qual que era o seu chamamento? Preparar o caminho para o Messias. Qual que era o seu chamamento? Que não ele, João, aparecesse, mas que a vida dele servisse para que Jesus, o Senhor, aparecesse. Quando nós encontramos a relação entre a nossa vida e a pessoa do nosso Senhor Jesus, aí pela primeira vez nós encontramos o propósito da vida. Enquanto nós vivemos para nós mesmos, para os nossos projetos, para as nossas ambições, para os nossos sonhos, para as nossas missões, nós ainda não encontramos o propósito da vida. E é tão comum nos nossos dias que alguém converteu o nosso Deus no Deus que realiza os nossos sonhos. Na verdade, ele não é o Deus que veio para realizar os nossos sonhos. Ele é o Deus que veio para nos chamar a entrar no seu propósito. Isso aconteceu com o João. Ele diz: eu sou essa voz. E se lhe foi revelado quem? A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o servo com S maiúsculo do Deus Altíssimo. Olha como prossegue ali em João a nossa leitura. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correntes das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Olha que evidência maravilhosa de que João de fato encontrou o Senhor. Ele diz: não sou eu o Cristo. Não sou eu o grande, não sou o Messias, não sou eu o herói, não sou eu aquele em quem existe a salvação. Na verdade, eu sou simplesmente uma voz que anuncia a vinda do Senhor. E o Senhor que está vindo é muito maior do que eu. Você já se deu conta dessa realidade? Que o Senhor é tão maior do que nós? Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a favor deste de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E aqui nós vemos, então, esse primeiro aspecto da revelação do nosso Senhor Jesus para o João. O primeiro homem que recebe essa revelação, faz essa declaração que aquele Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, filho de José do ponto de vista legal, o filho da Maria, esse é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Mas se nós ficarmos só com essa primeira parte, que o João entendeu o Logos, nós vamos perder uma parte importante dessa revelação. Por quê? Em Lucas, no capítulo 3, versículo 2, fala que essa voz veio, esse entendimento veio ao João
enquanto ele estava no deserto. E hoje nós queremos adicionar esse ponto aqui. Palavra de Deus, Logos de Deus, transformado em rema de Deus, quando? Quando o João estava no deserto. Qual a lição espiritual que nós temos aqui? Que Deus vai usar os desertos na nossa vida para que nós o encontremos. Se você visitasse a nação de Israel, especialmente se aproximasse pelo alto, sobrevoando, veria que Israel é circundada por desertos. Tem o maior deserto do mundo ao sul, que é o deserto do Saara, que atinge em parte o Egito, atinge em parte o deserto do Sinai, atinge em parte o sul de Israel, que é o Negev. Então tem um deserto ao sul, fora de Israel, tem um deserto na parte sul de Israel, que é o Negev, tem uma região desértica que faz como que uma volta em toda a parte leste de Israel, que é ali da Jordânia até Iraque e Irã. E nós vamos ver, então, que também na Bíblia, grande parte da história de Israel, muitas coisas importantes aconteceram no deserto. E aqui nós queremos dizer que Deus usa também os desertos. Nós acreditamos que a existência dos desertos no nosso planeta são motivadas pelo julgamento de Deus sobre esse planeta por causa do nosso pecado. E deserto é um lugar rochoso, lugar inóspito, que não tem chuva, que a grama cresce raramente, que a vegetação cresce raramente a não ser nos oásis. Então, deserto é uma coisa negativa. Deserto nos fala de perigo. Deserto nos fala de dureza. Deserto nos fala de morte. Quando nós veremos no futuro sobre a tentação do nosso Senhor Jesus, deserto nos fala da área em que atuam os espíritos malignos e o próprio Satanás. Mas sempre teve um deserto no caminho da nação de Israel. E sempre vai ter deserto na minha vida e na sua vida também. O que você faz quando passa pelo deserto? Como você reage quando está no deserto? Nós vamos ver que também foi no deserto que Deus se revelou para o seu povo. Lembra no Monte Sinai? Lá no deserto do Sinai? Lembra que lá Deus deu a lei? Lembra que lá que Deus revelou o seu tabernáculo, o lugar onde Deus teria comunhão com o homem? Então nós vemos que deserto, por um lado, tem uma ação negativa por causa do pecado, mas por outro lado tem um lugar uma ação muito positiva, porque o deserto é o lugar aonde nós encontramos Deus. Não desperdice os teus desertos. Aqui no Brasil é um pouco difícil para nós visualizarmos o que é um deserto. Nós chegamos às cidades brasileiras, sobrevoando, ou nós vemos edificações em abundância, ou nós vemos áreas verdes em abundância. Você sobrevoa o Brasil e vê verde por todos os lados. Céu azul acima, as nuvens na camada intermediária e o verde por todos os lados. Mas quando você for a Israel, ou quando você for a alguns países do Oriente Médio, vai constatar uma coisa que é rara para o nosso ponto de vista brasileiro. Qual que é essa coisa? Você chega naquele amarelão, uma faixa amarela. E quando você entra no deserto, nós estivemos no deserto em fevereiro desse ano, estaremos de novo, se Deus permitir, em fevereiro do próximo ano, você vai ver que é uma coisa tão interessante, porque o deserto ele é desprovido de distrações. Você tem a imensidão amarela,
e tem aquela imensidão azul. E é no deserto que Deus fala conosco. É em lugar inóspito, é em lugar de dificuldade. Então, não desperdice os seus desertos. Leva para o deserto a palavra de Deus escrita. E deixa que naquela período de dificuldade, naquele período de angústia, naquele período de necessidade, Deus possa falar com você e comigo por meio dessa palavra escrita. Creia nessa palavra. Deus possa ungir essa palavra, vivificar essa palavra, e você deixar que o Espírito Santo transporte aquelas palavras que estavam na Bíblia para dentro do seu coração. Mas não só isso, que essa palavra da Bíblia possa levar você e a mim para Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Se alguém me segue, não andará em trevas. Eu sou a luz da vida. Se você pudesse me perguntar hoje qual que é o fator de necessidade número 1 no mundo que nós estamos vivendo, isso inclui a minha vida e a sua vida, a necessidade número 1 é luz da palavra de Deus. É que a luz da palavra de Deus ilumine as nossas trevas e nos ensine como caminhar. Nos ensine como viver em família. Nos ensine como cuidar dos nossos filhos. Nos ensine como cuidar das nossas esposas. Nos ensine como cuidar dos nossos maridos. Nos ensine como viver na igreja. Nos ensine como usar os nossos recursos. Não há, talvez, maior necessidade nos dias de hoje do que a luz da palavra de Deus para dissipar todas as trevas. E quando vão embora todas as trevas, também vão embora aquelas áreas em que os espíritos malignos poderiam atuar na nossa vida. Satanás e os seus súditos, os espíritos malignos e os demônios, eles não suportam a luz, especialmente a luz da palavra de Deus. E quando a luz da palavra de Deus entra na nossa vida, as trevas do inimigo têm que ir embora. Não é possível a coexistência dessas duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Ou tem luz, ou tem trevas. E foi assim que João, no deserto, separado da confusão desse mundo, recebeu a luz da palavra de Deus. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo cheio de confusão, um mundo cheio de distorção nos valores. A como nós precisamos da luz da palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Quando a palavra de Deus veio para o João no deserto, João enxergou a Cristo. Quando João enxergou a Cristo, ele enxergou o propósito da sua própria vida. João entendeu: eu sou aquela voz que clama no deserto. E a partir daí ele começa a proclamar: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E essa palavra nunca foi tão verdadeira como nos dizem que nós estamos vivendo. Na época em que João recebeu essa palavra, era o começo da vinda do reino de Deus. Na época de hoje, é o fim do começo da vinda do reino de Deus. Você está entendendo? Ou seja, se naquela época João conseguiu pregar o reino de Deus está próximo, agora muito mais. Muito em breve, o Senhor Jesus Cristo retornará e vai estabelecer, sim, aqui na terra, o seu reino que nunca mais terá fim. Agora, se você lembrar, nós mencionamos na oportunidade anterior, como essa palavra da vinda do reino de Deus requeria uma mudança chamada arrependimento. Mudança na maneira de pensar, uma revisão nos seus valores. Aquilo que, de acordo com o mundo de hoje, é bom, na revisão de valores, é ruim. Aquilo que é ruim, na revisão de valores, é bom. E nós vimos que, naquela época, o reino do Império Romano era muito ruim.
cheio de escravos, cheio de incredulidade, cheio de ateísmo, cheio de desobediência, cheio de relações distorcidas, cheio de família desvalorizada. Hoje nós queremos mencionar um pouquinho da situação do mundo daquela época, mas no que se refere à nação de Israel. No que se refere àquilo que na época de João era chamada a província da Judéia. Eles se sentiam tão oprimidos pelo Império Romano. Ao mesmo tempo, eles amavam a prosperidade que aquele Império Romano lhes poderia facultar. A vida religiosa deles, cheia de perversão, mas ainda assim, eles continham em si o germe da salvação que haveria de vir. A Palestina, naquela época, era dividida em 4 tetrarcados, ou seja, em 4 áreas governamentais. A Judéia era uma delas, era 1/4 da terra de Israel que estava debaixo, direto, do governo do Império Romano, na pessoa do governador, o Pilatos, na época do Nosso Senhor. Outro quarto estava debaixo do governo de um dos filhos do Herodes, chamado Antipas. O Antipas, ele era governador de toda a área da Galileia e da Pérea. Foi grande parte da área onde o nosso Senhor Jesus Cristo exerceu o seu ministério. E esse Antipas em si mesmo era um filho do Herodes, né? Tinha o Herodes pai e um dos seus filhos chamado Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas tinha as mesmas fraquezas do Herodes pai. Ele era avesso a toda e qualquer forma de religião, ele estava debaixo do controle absoluto da sua esposa, ele era avarento, ele era cheio de cobiça, ele era cheio de luxúria e paixões carnais, ele era como uma raposa política. E foi ele que construiu e embelezou a cidade que nós conhecemos hoje como Tiberias. E claro que ele construiu Tiberias e deu esse nome à cidade em homenagem ao imperador Tibério. Esses tetrarcas, esses Herodes, eles eram todos vassalos do imperador de Roma, viviam para agradar Roma. Depois temos o Filipe. O Filipe é aquele que construiu uma cidade chamada Cesareia de Filipe, e chamou essa cidade Cesareia porque, em homenagem ao nome do César. Mudou o nome de uma das cidades, que era Betsaída, para Júlia, como também uma homenagem à filha do Augusto. Então, a Palestina estava debaixo da opressão do governo romano. Eles compravam até mesmo sacerdotes por dinheiro, uma sociedade corrupta. Eles estavam cheios de violência, cheios de corrupção. Eles eram perseguidos por tudo e por nada. Eles eram julgados sem procedimento legal. Eles eram assassinados pela mão do governo. Eles viviam debaixo de uma grande crueldade e experimentavam da parte dos romanos uma total desconsideração e um total desrespeito à religião dos judeus. E foi essa a condição da terra de Israel ou da Palestina naquela época em que apareceu a voz que clama no deserto: arrependei-vos. Muda de pensamento. Muda os valores. Por quê? O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está vindo. Essa era as boas novas do reino. Essa era a mensagem do João.
Essa foi a grande obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o cerne das boas novas. Se você olhar na sua Bíblia, vai perceber que, na grande maioria das vezes em que é referido o Evangelho, é referido como o Evangelho do Reino. Nós sabemos que o Evangelho é cheio de graça. Em uma expressão, a Bíblia fala do Evangelho da graça. Mas, acima de tudo, o Evangelho é o Evangelho do Reino. Se você quiser pregar um Evangelho completo, se você quiser pregar o Evangelho bíblico, se você quiser viver o Evangelho de acordo com a revelação que nos é dada na Bíblia, esse Evangelho tem nome e sobrenome. O nome é Evangelho, ou seja, boas novas. E o sobrenome do Reino. É verdade que o Senhor Jesus Cristo foi manifesto entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Mas nós não queremos ser aqueles que super enfatizam a graça. Porque quando nós super enfatizamos a graça, nós corremos o perigo de cair num outro extremo, de esquecer que o Evangelho que nos foi dado é também, e acima de tudo, o Evangelho do Reino. O que significa isso? Significa o Evangelho que prega que o nosso Deus reina. Que o nosso Deus é absoluto, soberano. Que é impossível viver uma vida cristã completa, de acordo com a Escritura, se nós tão somente conhecermos o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador. O Evangelho bate na porta da sua casa. Bate na porta da minha casa no dia em que me dou conta que o Senhor Jesus Cristo é, além de meu Salvador, é também meu Senhor. Além daquele que me redime, ele tem que ser aquele que governa a minha vida. Por quê? Não foi a desobediência o motivo pelo qual entrou o pecado no mundo e, em consequência, a morte? Como que o pecado vai ser vencido e a morte derrotada, se não através da ação contrária àquela que introduziu o pecado no mundo? Se foi pela desobediência que o pecado entrou, tem que ser pela obediência que o pecado vai sair. E por isso que quando João vem pregando as boas novas, arrependei-vos, muda de pensamento. Qual a principal mudança de pensamento enfatizada pelo ministério do João? É que agora Jesus deve ser o meu Senhor. O que eu estou sentindo é importante, mas nunca deve ser determinante. O que deve ser determinante é o que o nosso Senhor está sentindo. O que eu quero fazer é muito importante, mas o que deve ser determinante é o que o nosso Senhor Jesus quer que eu faça. Você entendeu? Quando o Evangelho do Reino entra na sua vida, efetivamente você entra no Reino de Deus. O que é o Evangelho do Reino? Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei. Ele é aquele que deve governar a nossa vida. Muitas vezes, nós passamos pelo deserto. Um deserto árido, um deserto longo, para aprendermos essa lição tão importante e tão maravilhosa. Paulo, antes de conhecer o Senhor, antes de ter encontrado o Senhor na estrada para Damasco, ele era o maestro da sua própria vida. Ele vivia de acordo com o que ele pensava, praticava a sua religião de acordo com o que ele entendia, e por isso era uma religião. E por isso o fez um homem violento, cheio de ódio, cheio de ira. Mas um dia, Paulo encontrou o Senhor do céu na estrada para Damasco. E como nós sabemos que, de fato, Paulo encontrou o Senhor Jesus? Porque quando ele se dirige ao Senhor, a primeira coisa que ele pergunta qual é? Senhor.
o que queres que eu faça? Às vezes nós pensamos que o livre-arbítrio nos foi dado para ser livres, mas na verdade o livre-arbítrio nos foi dado para que nós livremente fizéssemos a escolha mais sábia. Qual é a escolha mais sábia? Escolha por Jesus. Não queramos nós ser os senhores da nossa vida, mas que nós possamos entregar o governo da nossa vida para aquele que é Senhor dos céus e da terra. E como nós sabemos qual que é a vontade daquele que é Senhor dos céus e da terra, nós a encontramos expressa na palavra de Deus escrita. Nas palavras da Bíblia, nós vamos encontrar o caminho da sabedoria. E quando nós seguimos o caminho da sabedoria, a Bíblia nos fala que esse caminho é um caminho de longevidade, é um caminho de vida e é um caminho de paz. Veio a palavra de Deus a João no deserto. E ele começa a proclamar: arrependei-vos. Muda de pensamento. Adota agora os padrões de pensamento do reino dos céus. Prepara o coração para esse rei que está vindo. Esse mundo é cheio de brutalidade. O rei é cheio de ternura. Este mundo é cheio de violência. O rei é cheio de palavras de paz. Esse mundo é cheio de ambição. O rei é cheio de humildade. Esse mundo é cheio de frieza e indiferença para com as coisas divinas e celestiais. O rei é ele próprio, a personificação das coisas divinas e celestiais aqui nessa terra. E é assim que nós chegamos a mais esse ponto do nosso estudo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o João não somente veio com uma mensagem, mas com uma prática nova. João batizava os seus seguidores com o batismo para o arrependimento. E é esse o ponto que nós queremos abordar, se o Senhor assim permitir, na próxima oportunidade. Hoje nós queremos encorajar nossos irmãos e as nossas irmãs a rever os seus valores à luz da Escritura. Faça um estudo de tópicos, ver o que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre casamento, sobre divórcio, sobre filhos, sobre esposa, sobre marido. Ver tudo que a Bíblia fala sobre a terra, sobre o céu, sobre relacionamento. Deixa que essa palavra limpe ao nosso interior de todo aquele padrão que vem do mundo, que vem da cultura, que vem das tradições, que vem da educação, e deixa que essa palavra transforme a nossa maneira de pensar. Isso é arrependimento. Mudar de pensamento. E direcionar os nossos pensamentos e focar os nossos pensamentos agora na pessoa de Cristo Jesus. Focar os nossos pensamentos em Jesus, o Filho de Deus, em andar na luz da vida, na presença de Deus. Você quer uma vida longa? Quer uma vida próspera? Quer uma vida cheia de paz? Deixa que a palavra de Deus provoque essa metamorfose, essa transformação na tua vida de pensamento. E você medirá
quão poderosa é essa palavra. Mais uma vez, relembramos, não desperdice os seus desertos. Quando estiver passando pela aflição, aproveita para crescer em comunhão, em intimidade com o Deus que é o Deus de toda a consolação. Posso, Senhor, falar aos nossos corações. Vamos encerrar com uma palavra de oração e aqui nos despedimos daqueles que nos acompanham na transmissão ao vivo. Até a próxima oportunidade.